jugo de Jesus. Deus abençoe a todos meus irmãos, todos meus ouvintes. Que a paz de Deus esteja com todos. Graças a Deus por nós estarmos aqui mais uma tarde para enaltecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus por mais esse dia maravilhoso, que nós estamos com vida, com esse ar que nós respiramos, esse ar puro que Deus nos concedeu, para que nós possamos respirar sadio. Glória a Deus. Bom estarmos na presença de Deus, irmão. Bom é nós termos na presença de Deus. Hoje eu quero falar a respeito sobre o jugo de Jesus. Veja bem, meus irmãos, que a Bíblia ela vem falar algo a nós. De fato, Deus, Ele já fez algo por nós. Muito mais do que algo, muito mais do que isso. Nós não podemos nem falar a palavra realmente o que o Senhor fez por nós. Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele não veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para dar vida ao mundo, para que todo nele venha a crer nele e na vida eterna. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele sendo homem, Ele se fez em carne. Ele sendo homem, Ele se entregou por nós em sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, meus irmãos, eu quero citar a leitura da Bíblia, as escrituras da Bíblia, onde se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, verso 25. Mas nós vamos ficar com o versículo 28, um versículo muito conhecido, um versículo que todos os evangélicos conhecem, versículo. Eu acho que todos conhecem o versículo, não somente lendo as escrituras, mas também memorizado na mente. É um versículo-chave que todos os pregadores, que não vão pregar a respeito de Jesus Cristo crucificado, eles sempre vão falar desse versículo aqui, que é um versículo-chave para a pregação de qualquer um evangelista. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz aqui a palavra de Deus que o Senhor, Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Veja bem, irmão, que Jesus Cristo, para Ele se fazer homem, verdadeiramente em carne, a Bíblia diz que logo que Ele termina de fazer ali a sua necessidade com seus discípulos. Qual era a necessidade dele? A necessidade era fazer a vontade do Pai, para que os discípulos experimentassem ali o significado do amor de Deus. E o significado do amor de Deus é que Deus é amor. E Ele queria se apresentar ali, se identificar como Pai é assim no céu, como assim é na terra. A Bíblia diz que depois dele
ter ceado, logo que eles terminam de cear, a Bíblia diz que eles cantaram um cântico, cantaram um louvor, cantaram uma adoração e prosseguiram rumo adiante. E foi diretamente ao Getsêmani. O Getsêmani representa pressão. Pressão, o que é pressão? É estar ali sendo imprensado em alguma coisa. Então, Jesus Cristo foi para o Getsêmani para ser ali imprensado ali, para ser prensado ali. Como uma uva ali, ela é prensado, como uma uva ali, ela está sendo exprimida para que saia ali um vinho natural de qualidade. Então Jesus Cristo ali, ele se formou ali em um vinho de qualidade para que nós possamos tomar deste vinho, para que representa o sangue dele que ia jorrar ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele estava ali, ceando ali, participando ali da Páscoa, fazendo aquele memorial da Páscoa, eles começaram a ceiar e eles tomaram o cálice. O cálice era o vinho, mas representava o sangue de Cristo. Então, ali o sangue de Cristo estava sendo simbolizado ainda em vinho, mas depois ele vai já sendo real, sendo não simbolismo, mas vai ser realmente natural e vivo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali, um sangue vivo, para que eu pudesse crer, para que eu pudesse crer em Cristo Jesus, cresce nele, para que eu pudesse ressuscitar com ele. E a Bíblia diz que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus Cristo, o nosso Deus, quando estava ali no Getsêmani, a Bíblia disse, orou com tanta intensidade que a Bíblia diz que o suor dele se transformou, se converteu em sangue, Por quê? Porque já não era mais Deus ali no homem, não era mais Deus, era o próprio Cristo, já era o próprio Cristo em pessoa, em carne e osso, não era mais Deus que estava ali. Oh, glória a Deus, como eu me sinto tão feliz e tão alegre quando eu leio essa escritura, e essa escritura, ela vai fazer que eu entre profundo a respeito da crucificação de Jesus Cristo lá no Calvário. A Bíblia diz que Jesus Cristo sentiu remorso. A Bíblia diz que ele sentia um remorso, ele sentia ali o ardume, ele sentia ali o medo se aproximando dele, o medo da morte. Jesus Cristo estava sentindo o medo da morte, porque ele era homem, ele não era Deus. Ali naquele momento, ele se entregou. A Bíblia diz que logo no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então veja bem que a terra representa representa você. A terra, ela era vazia e estava em treva. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo era no princípio com Deus, e a Bíblia diz que ele veio para
que viesse a luz para iluminar a todo homem. Então o homem estava em trevas, Jesus Cristo se entregou por mim. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não se supôs ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, entregando, aleluia, se entregando como forma de homem. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que ele foi fiel, ele sendo servo. A Bíblia diz que ele sendo mestre, sendo Senhor, mas ele se fez servo, fiel até a morte e morte de cruz. Ele não poderia lavar os pés dos seus discípulos, porque ele era Senhor, mas ele disse: olha, vocês que me chamam de Senhor, eu sendo o Senhor de vocês, sim, eu sou Senhor de vocês, mas eu preciso lavar os seus pés, para que eu venha dar exemplo a vocês, para que vocês também lavem também os pés um dos outros. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus lavou os pés ali dos discípulos, dando o exemplo para que eu e você fizéssemos o mesmo. Jesus sempre dava o exemplo. Olha, veja bem que Jesus Cristo ali, saindo do Getsêmani, a Bíblia diz que estava chegando a hora dele, estava chegando quando ele ia ser entregue aos homens malfeitores. A Bíblia diz que ele mesmo, ele próprio se entregou. A Bíblia diz que quando os fariseus, quando os saduceus, quando os sacerdotes, quando aquele sumo sacerdote chegaram lá, Anás, chegando lá com os soldados, toda a tropa, eles chegaram, se aproximaram de Jesus e Jesus perguntou a eles: quem é que vocês querem? E eles disseram assim: Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que eles recuaram e caíram. Por quê? Porque este nome é poderoso, irmão. Este nome está acima de todo nome. E a Bíblia diz que este nome, naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. E tudo, todos. Aleluia. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que quando ele perguntou uma vez, ele disse, e a Bíblia diz que ele se entregou. Aleluia. A Bíblia diz que ele se entregou para o soldado romano, para aquele soldado carrasco, soldados malditos, malignos. Ele se entregou. E por você. Agora reflete, irmão. Pense na situação que estava ali Cristo. Cristo não tinha saída, porque Jesus Cristo, ele poderia muito bem chamar legiões de anjos para que ele pudesse sair dali do meio daquelas tropas de soldado. Mas ele, sendo homem, ele se entregou, sendo entrega, para que a obra de Deus venha concretizar, para que a vontade do ele não poderia recuar, mas ele poderia recuar. Isso já estava ali como um sacrifício agradável a Deus. Aleluia. E a adoração tem esse vivo, agradável, racional. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele se esvaziou, ele se entregou.
morresse em meu lugar, para que ele morresse em teu lugar. Jesus Cristo, como homem, ele sofreu. Como homem, ele sofreu dor. Como homem, ele sofreu sentimento. Como homem, ele sofreu sede. Como homem, ele sofreu angústia da morte. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala mais de Jesus Cristo. A Bíblia vai relatar que Jesus Cristo não tinha aparência nem forma. Quem deu nossa pregação e quem foi o braço do Senhor? Oh, glória a Deus! Quem é que vai dar crédito à nossa pregação, irmão? A Bíblia diz que os judeus eram dignos da salvação. A salvação era para os judeus, mas os judeus rejeitaram a salvação, rejeitaram o Messias, rejeitaram o enviado. Então a Bíblia diz que eles, sendo judeus, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, a Bíblia diz que eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o seu Deus. Quando Jesus Cristo colocou os pés em Jerusalém, lá daquele monte onde ele se... Mas o que ele via ali em Jerusalém era uma tristeza tão grande. Jesus Cristo, sendo um, ele via tudo. Deus ali em Cristo. Toda a divindade estava em Cristo. E ele, sendo Deus, concilia mesmo. A Bíblia diz que quando ele avistou Jerusalém e disse: ó Jerusalém, tu não atentaste a visita. Ó Jerusalém, há quanto tempo eu desejava no meu coração de te colocar debaixo das minhas asas, assim como a galinha bota os seus pintinhos. Ele desejou isso. Ele desejava isso, de guardar Jerusalém debaixo das suas asas, porque ele estaria seguro. A Bíblia diz que a salvação do Senhor vem debaixo das suas asas, e nós estaremos seguros debaixo das asas do Senhor. O que significa isso? Que nós estamos seguros do inimigo de nossas almas. A Bíblia diz que o gavião, ele fica de redor, voando por cima das galinhas, justamente para pegar o... E a Bíblia diz que quando ele observa, vê o intruso aproximar ali dos seus filhotes, dos seus pintinhos, a Bíblia diz que ele começa a rodear os seus pintinhos. Aleluia! Satanás está ao nosso derredor, mas Jesus Cristo está ao nosso lado, com seus anjos, nos protegendo, nos livrando de toda astúcia do inimigo. Jesus Cristo está nos aguardando e nos protegendo e nos observando, para que aconteça conosco, para que nenhum inimigo venha nos afrontar, nos guardar. Jesus Cristo está te guardando. Jesus Cristo está guardando a tua casa. Jesus Cristo está cobrindo a casa com seu sangue. O sangue de Jesus Cristo está no umbral da tua casa. Oh, meu irmão, não se preocupa com o que vem sobre ti. Não se preocupa
atingir, porque a Bíblia estão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que te livre, aleluia, em todo o caminho, aleluia. Jesus é o nosso protetor. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se entregou por nós. A Bíblia diz que ele levou cuspida no rosto, ele levou bufetada no rosto, levou uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, e que o sangue descia, vestia toda a sua veste, suas vestes. Ele olhava para o seu corpo e dizia assim: Deus, está sendo consumado, está sendo consumido, a obra está sendo feita, a obra está sendo realizada. Aleluia. Deus olhava de lá de cima. Vamos dar um exemplo que, sendo homem, estava na terra, porque a Bíblia diz que o meu trono é lá no céu. O meu trono, a minha morada é dos meus pés. Quer dizer, a terra é estrado dos seus pés. Então, ele está tanto na glória, tanto no céu, como na terra. Por isso, a nossa oração tem que ser conforme Jesus nos ensinou. Que quando orares, filhos, filhinhos, quando orares, digam assim: Pai nosso que estás no céu, o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Deus diz para nós orarmos da forma de sendo homem, sendo isso. A Bíblia diz: Jesus Cristo, Pai, pela ele nada faz o Pai não mandar. Aleluia. Jesus Cristo, ele foi obediente como ele vontade dele. Ele nunca profetizava da vontade dele, mas sim conforme a vontade do Pai. Hoje nós queremos profetizar na vida do fulano, na vida da pessoa, na vida do irmão, mas não está na vontade do Pai. Não está na vontade do Pai. Enquanto o Pai não autorizar eu profetizar, enquanto o Pai não autorizar, enquanto o Pai não autorizar para eu estender que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar nas cidades deles. Veja bem que Jesus Cristo, ele era um pregador. Era um pregador que pregava em todos os lugares ali, ao lado aonde ele estava estacionado. Jesus Cristo, ele ensinava, instruía os seus discípulos. Vocês, naquele dia, o Espírito Santo, ele vos toda a verdade. Quem nos guia a falar toda a verdade é o Espírito Santo. Nada nós vamos falar de nós mesmos, a não ser falando, a não ser o Espírito Santo nos guiando, a não ser o Espírito Santo derramando
sobre o crente, sobre o cristão. Aleluia. Glória a Deus. E vinde a mim, todos sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. É Jesus Cristo que alivia o teu fardo. É Jesus Cristo que alivia a tua dor. É Jesus Cristo que alivia o teu choro. É Ele que te dá vitória. Jesus Cristo, não há outro mais, não há outro alguém, não há outro alguém que você conheça que vai ser Jesus Cristo. A não ser o Pai, a não ser Deus, a não ser o Senhor, Rei dos Reis, a não ser Ele se entregou por mim, Ele se entregou por mim. Aleluia! O que eu posso fazer é me entregar a Ele. É me entregar a Ele de espírito, alma e corpo e dizer: eu sou teu, Senhor, eu sou teu, faça de mim o que tu quer. Eu me entrego a ti. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Os profetas, na presença de Deus, diziam: eis-me aqui, Senhor, faça segundo a sua vontade. Não é a nossa vontade, não é a nossa maneira, não é a nossa razão, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade do Senhor em nossas vidas. Quando Jesus Cristo saiu do Getsêmani, que se entregou para os malfeitores, a Bíblia diz que havia um que disse: olha, eu não te deixarei por nada deste mundo. Por onde que tu for, eu irei também. E aonde tu estiver, eu estarei também. Olha, de modo nenhum vai acontecer nada contigo. Vai acontecer contigo. E Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Tu não cogitas as coisas de Deus, mas cogitas as coisas deste mundo. Isso era Satanás que estava usando a boca de Pedro. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me negarás 2 vezes. Perdão, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E a Bíblia diz que quando aqueles soldados romanos agarraram Jesus Cristo, a Bíblia diz que Pedro, ele saca sua espada e corta a orelha do soldado. Corta a orelha do soldado. E quando ele corta a orelha do soldado, a Bíblia diz que Jesus Cristo, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, ele corta a orelha do soldado mago e coloca no devido lugar onde se encontrava. E a orelha do soldado mago fica no mesmo lugar, se encontra no mesmo jeitinho que estava antes. A orelha dele foi uma orelha nova. E ali Deus disse, Jesus sendo Deus, mas dando a instrução aos seus discípulos novamente, dizendo: Pedro, embainha essa espada, porque com ferro tu fere, com ferro tu serás ferido. Veja bem, irmão, a pessoa que fere o outro, da mesma forma também será ferido. Da mesma forma também será ferido. Não fere o seu irmão. Não levante contra o seu irmão. Não levante calúnia contra o seu irmão. Não fala mal do seu irmão.
Porque da mesma forma que estão falando de você, da mesma forma que você fale de alguém, você também será falado, será ferido também, será ferido. Então Jesus Cristo, ele sempre vem nos instruir, sempre ele está nos instruindo. Veja bem que Jesus Cristo, nos tempos que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que será tempo difícil hoje para um crente ou um cristão se converter de verdade. É tempo difícil para um cristão, um crente, ser o sal da terra. A Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra para quê? Para dar sabor. Sabor aos homens. Sabor. Sabor na tua linguagem. Sabor em que tu fala. Sabor naquilo que tu está sendo transmitindo. Para dar sabor. Isso é sabor. Isso é o seu sal da terra. Veja bem, quando você entra em qualquer ambiente, muda o sistema ali, muda o clima, é um clima gostoso, porque chegou ali o sal da terra. E o sal é para dar sabor, é para dar tempero. Se você pega uma carne e cozinha aquela carne, coloca todo tipo de verdura, todo tipo de tempero, mas se não tiver o tempero próprio, que é o sal, a tua comida não fica gostosa. De maneira nenhuma fica gostosa. Você não vai comer. Você não vai comer. Você está vendo ali só apenas a aparência. Só a aparência dela. Mas quando você começa a comer, você não vai ver o sabor delicioso. Porque está faltando sal. Assim é um homem. Assim é a mulher de Deus, assim é o homem de Deus. Tem que dar sabor para ser o sal da terra. Porque se não dá sabor, a Bíblia diz que será pisado pelos homens. Mas nada vai restar mais a não ser pisado pelos homens. Então, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Da hoje de manhã, irmãos, da hoje de manhã, para a glória de Jesus, para a glória do Senhor, sempre eu tenho visões, e essas visões me chamou muita atenção esta manhã. Essa visão, eu via que eu estava num local, num lugar normal assim, com um dia normal mesmo, com sol, um dia bem bonito, mas de repente, houve uma grande escuridão, ficou trevas, ali aquele dia, o dia ficou trevas, e quando eu presenteei aquela visão, parecia que o meu espírito ia sair do meu corpo. Foi tão forte que eu parecia que eu ia cair. E via naquela visão um cavaleiro negro montado num cavalo preto. E atrás deles vinha feiticeiro montado, eu não sei dizer o que era, mas parecia uma vassoura. Era exército, milhares e milhares desses demônios, vamos dizer assim, desses demônios, como se fosse uma pessoa montada assim num negócio assim. Eu não sei dizer o que é o negócio, não vi muito direito, não tive muito assim
visão sobre isso. Mas eu sei dizer, irmão, que isso aí é o anticristo. É o anticristo. Lá em Apocalipse fala que tem 4 cavalos. 4 cavalos. E no meio desses cavalos tem um cavalo preto. O cavalo preto, ele traz fome, ele traz guerra, ele traz morte. Porque nesse cavalo que vem também vem o cavalo amarelo. Por quê? Porque o anticristo, quando ele começou a operar com o seu império, ele começa primeiro com o cavalo branco. O cavalo branco. Segundo, ele vem com o cavalo preto. Depois ele vem com um cavalo amarelo. Depois ele vem com o cavalo vermelho. Então, eu posso falar realmente que esse sonho que eu tive, ele tem respaldo bíblico. Ele tem respaldo bíblico. Eu não sei o que significa esse sonho, mas eu sei dizer que Jesus Cristo brevemente estará voltando. Estará voltando a segunda vez sobre a terra. Jesus Cristo, ele vai voltar e não vai demorar. Logo, logo vai haver uma reunião. Se essa reunião já está acontecendo já mundialmente. Essa reunião já está acontecendo, irmão, essa reunião de se reunir príncipe, reis e prefeito majestal. Então todos eles vão se reunir. Porque se você observar quando tinha Sadraque, Mesaque e Abednego ali para ser lançado ali na fornalha ardente do rei Nabucodonosor que levantou ali no meio da província de Babilônia. Ali tinha rei, tinha príncipe, tinha majestal, né? Ali tinha presente, estava presente ali. Então, todos aqueles políticos, todos aqueles ali que exerciam o cargo ali de autoridade, de governo, se encontravam ali, estava ali. Então, o que está fazendo hoje? Hoje está tendo uma reunião ministerial, mundial. Todos os congressos estão se unindo. Há uma união dos governos se unindo para trazer uma paz. E esta paz, e ela já está dando início, já está começando essa paz. Como é que chama? A Arábia Saudita já está se unindo com Israel. Arábia Saudita, ela está se unindo com Israel. Os irmãos já estão se reunindo. Os irmãos, eles tinham aquela intriga no passado. Agora eles estão trazendo uma paz. Eles estão fazendo um decreto. Eles estão fazendo um pacto de paz. Isso não é o anticristo que está já às portas? É o anticristo que está se aproximando. Aí, irmão Augusto, por que tu fala muito sobre o anticristo? Porque, irmão, a Bíblia diz assim, que nós temos que sempre ver os acontecimentos que a Bíblia informa. Daniel informou sobre isso.
E nós, quando lê a Bíblia, a gente vê que vai ver os impérios. Vem ver Grécia, vem ver o medo, vem ver Roma. Então vem ver esses impérios que a Bíblia relata, que a Bíblia mostra que são governos, que, por exemplo, que são as bestas, que são os chifres, que são o chifrinho. E um desses chifrinhos é o anticristo. É o anticristo que vai surgir, porque os outros chifres, que já foram império, agora estão caindo. Eles estão desmanchando. E para que eles não percam, para que eles não pereçam, eles estão se unindo com outros impérios para que eles se formem somente um império. Somente um império. E quando eles se formarem somente um império, a Bíblia diz que haverá uma só moeda. Haverá uma só moeda. E haverá um só governo. Haverá uma moeda mundial. Então está aí, irmão. Tudo está se voltando, tudo está se encaixando com o anticristo. Haverá uma moeda mundial. Que a Bíblia diz. Olha só. Quando todos estiverem falando em paz, vem a repentina destruição. Então, em Apocalipse fala que Jesus Cristo, ele está voltando em breve. Que nós temos que dizer sempre, sempre, sempre. Dizer Maranata, Maranata, Maranata. Ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, Senhor Jesus. Não é hora de nós estar acomodado, irmão. Vamos orar. Vamos nos unir em oração. Porque enquanto os filhos das trevas estão se unindo cada vez mais, os filhos de Deus estão se entregando para a vaidade, para o comunismo. Os filhos de Deus. Muitos estão desapercebidos com a volta de Cristo, irmão. Muitos estão despercebidos. Estão despercebidos. E a Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus, ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão. Como é que o ladrão entra na casa da pessoa para roubar, para saquear? Como é que ele faz? Como é que ele faz? Ele vem de mansinho. Ele vem sem aviso. Ele não avisa. Jesus Cristo, quando ele tiver para vir, ele não vai avisar mais. Ele não vai avisar mais, por quê? Porque a Bíblia diz que ele ainda não veio, porque os consertos ainda não está completo. O que quer dizer esses conservos que ainda não está completo? São os que vão estar selados. Selado com o quê, irmão? Selado com o selo de Deus. E quais são esses selos de Deus, irmão? O selo de Deus é o Espírito Santo. É a palavra no crente. É a palavra no cristão. O selo de Deus é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia vai relatar aqui, que diz assim: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e os seus servos. O que é trombeta, irmão? Trombeta é uma mensagem. Trombeta é um alarido. Trombeta é um aviso. Trombeta é uma mensagem que Jesus está vendo. É que está dizendo, te prepara, que Jesus breve voltará. Te prepara. Renuncia aquilo que Jesus disse, para nós renunciar.
Se nós não renunciar, nós não temos parte com ele. A Bíblia diz: nega-se a si mesmo e me siga. Esse negar, renunciar, é nós negar nós mesmos. O que é nós mesmos? Nosso prazer. Nosso prazer. Qual é o nosso prazer? É o nosso prazer que nós temos no nosso dia a dia. A nossa vontade. E quais são as nossas vontades? Nossos desejos. E quais são esses desejos? Nossos desejos que muitas das vezes nós temos, que ainda nós precisamos entregar para Cristo. Nós temos que entregar nosso desejo a Cristo, entregar aquilo que nos impede de nós sentir a presença de Deus. Que a Bíblia diz: entrega toda a tua ansiedade a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Enquanto nós não renunciar o que nós temos aqui de mais ruim, nós não vamos de modo nenhum entrar no reino do céu. De modo nenhum. O que é que nós temos de mais ruim aqui, irmão Augusto? O que nós temos é a infidelidade com o nosso próximo. Muitas vezes nós não temos amor pelo nosso próximo. Muitas vezes nós não amamos. Muitas vezes nós temos só rancor, só ódio. E isso vem por pequena coisa. Por pequena coisinha vem para nós lembrarmos. O que nós temos é para nós desvaziar. E o que é que nós temos? É que nós não sabemos perdoar. É que nós não temos essa capacidade de perdoar alguém quando alguém te fere, quando alguém fala mal de ti, quando alguém diz que tu é feia, quando diz alguém que tu não presta, quando alguém diz que tu não vale nada. E a Bíblia diz: mesmo que nós somos ofendidos, nós temos que pedir perdão por essa pessoa. Não espere essa pessoa pedir perdão de você, meu irmão. Não espere, minha irmã. Não espere. Vá até ela e peça perdão por essa pessoa. Não acumule doença dentro de você. Tu sabe por que nós temos muita doença? Sabe por que a humanidade está carregada de doença? Por falta de perdão. Por falta de perdoar o seu próximo. E Jesus Cristo, ele bate na tecla com seus discípulos, dizendo: amai uns aos outros, assim como vos amei também. Que ame uns aos outros. Que a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Você quer se ressuscitar primeiro, irmão? Ou quer ficar para a segunda ressurreição? Vamos ressuscitar primeiro. Vamos ressuscitar primeiro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Fará o que, irmão? Fará uma mudança. Fará mais vida. A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós teremos novidade de vida. Novidade de vida. Aquela vida que nós tínhamos antes é passada. Agora, tudo se fez novo. Tudo haverá novo na minha vida, na tua vida, quando nós totalmente a Ele, se entregando de alma, corpo e espírito. Quando nós se dedicamos a ler a sua palavra, quando nós dedicamos a reconhecer que Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Irmãos, e como é que eu devo me converter?
Como é que você deve se converter? É você crer somente nele. Só crer somente nele e mais nada. Somente crer no seu sacrifício. No seu sacrifício ali na cruz. Na cruz, ele fala. O sangue dele está falando. O sangue dele ainda fala. O sangue dele é maior do que o sangue de Abel, que morreu inocente. Abel morreu inocente. Jesus Cristo morreu inocente. Mas o sangue de Cristo é maior do que o sangue de Abel. Esse é o resultado de nós crermos nele. Esse é o resultado de nós crermos no Senhor Jesus, mesmo nós ainda sendo pecador. Ainda nós mesmos sendo pecador. A Bíblia diz que ele se entregou em nosso lugar e morreu como servo, servo justo, servo fiel. Por isso, ele é o nosso juiz justo. E ele é o nosso dominador. Ele domina tudo. Ele domina tudo. Ele que intercede por nós com gemido inexprimível. A Bíblia diz que Jesus Cristo está às portas. E ele vem sem demora.